Isso, nós voltaremos à questão da TV Justiça, É. mas eu vou Mas agora vamos um pouquinho vocês aí. eu gostaria de perguntar para você o seguinte: o juiz leva um monte de coisas da vida pessoal, leva também a religião? Não. Eu acho que isso aí fica reservado para a sua intimidade, os seus momentos íntimos. Como é que o senhor vive a sua experiência religiosa? Como foi a sua formação religiosa? Eu tive uma formação religiosa judaica, muito embora minha mãe fosse uma pessoa espiritualizada, então mitigava um pouco essa questão ortodoxa. Perdão, espiritualizado? Ela é espiritualizada no sentido de que ela tinha umas crenças um pouco afastadas daquela ortodoxia do judaísmo. Uhum. E tem uma razão de ser, porque a mãe da minha mãe era uma mulher muito religiosa, aquela judia ortodoxa, e a vida da minha mãe é uma lástima, ela perdeu a família inteira. Ela perdeu uma irmã de parto, teve que criar a criança, porque salvou a criança e a mãe morreu. Depois o pai, que perde uma filha no parto, sobrevive pouco tempo, ele morreu um ano depois de desgosto, falta de imunidade, perdeu a razão de viver. E depois ela perdeu a mãe, então ela foi uma moça nova, criando uma criança completamente cética. Ela falou, para que serviu a religião? Para que serviu a minha mãe ser tão dedicada se isso tudo aconteceu? É difícil você compreender. Eu conheci pessoas assim, mas é muito raro que tenha uma resignação tão grande a ponto de continuar acreditando em tudo que acreditavam. E ela então, diante do desespero, ficou doente dos nervos, conheceu uma pessoa espiritualizada, e essa pessoa resgatou nela uma série de valores emocionais, religiosos, então ela procurava se aconselhar com essa pessoa e nos levava crianças para nos aconselharmos. E aí eu... Você não falou de alguma religião em particular? Não, essa pessoa era uma pessoa espiritualizada, era espírita, uma mulher espírita, né? Kardecista? Kardecista, uma espírita kardecista, e que ela ia sempre conversar, sentia força naquela senhora. Eu acho interessantíssimo, porque eu olho o retrato daquela senhora, Dona Maria, que foi uma pessoa importantíssima para mim, morreu com 102 anos, foi uma grande amiga que eu tive. Vou até contar um episódio que a gente só explica com essa amizade. E ela então resgatou a saúde mental da minha mãe, a saúde emocional da minha mãe. E nós tínhamos um laço tão importante que essa senhora, uma vez, ela morava sozinha num apartamento imenso que dá vista na Vila Pasteur. E um dia eu estava indo para o tribunal, levando processos, aí eu resolvi subir para dar um beijo nela, não sei porque aquele dia eu falei, ela nem me chamou, ela me chamava sempre para ir lá conversar com ela, esse dia não me chamou. Quando eu entrei, a porta dela ficava sempre semi-aberta, porque os filhos moravam no meu prédio, ela estava tendo um infarto. Foi a maior sorte do mundo. Eu a peguei, levei para o meu carro, peguei meus processos, me lembro que tinha 7 processos para levar para a sessão, o meu motorista levou ela para o hospital. Sessão do TJ, do STJ? TJ. E aí eu me lembro que ela mantinha na cabeceira uns comprimidos Sustrate. Eu coloquei 2 comprimidos debaixo da língua dela. Quando ela chegou no hospital, a mulher falou, aquele seu sobrinho salvou a sua vida. Você vê que coisa interessante, né? E aí ela viveu até 102 anos. Toda segunda-feira, quando eu ia para a STJ, ela queria que eu passasse lá. Eu passava lá, ela conversava comigo, me desejava uma semana feliz. Fazia uma reza lá que ela achava muito importante, que eu também achava. Fiquei dependente químico daquela reza. E hoje, como é que o senhor pratica? Não, hoje o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante. O meu pai, nós íamos sempre na sinagoga no dia do Ano Novo e no dia do Perdão, sempre. E tem um apetrecho que os judeus usam na parte da manhã, que chama-se tefilim, que é um apetrecho. Um é voltado para o coração, o outro é na cabeça. E isso significa dizer que o que você pede todo dia de manhã é para que você tenha paixão e razão. Que você consiga unir a paixão e a razão. Para que você seja uma pessoa que saiba fazer uma caridade justa e uma justiça caridosa.
Isso é um binômio difícil, né, de você fazer. Então, eu me lembro que meu pai, antes de morrer, falou assim, eu gostaria que você fosse uma pessoa que pelo menos mantivesse algumas tradições. Fazer isso e saber rezar toda vez que tiver uma reza em homenagem a mim pelos anos que se contam depois da morte. E aí eu fui fazendo um pouquinho mais, entendeu? Porque o que acontece? Isso é interessante. Eu nunca escondi minha origem judaica, nunca me senti, nunca sofri nenhuma discriminação no Brasil, passei em todos os concursos, nunca tive nenhuma resistência pelo fato de ser judeu, zero, nenhuma. Você tinha muitos colegas judeus na magistratura? Não, não. Poucos? Nenhum. Na época que eu fiz não tinha nenhum. No Supremo nunca houve. Até o ser nomeado nunca houve. O senhor é o primeiro judeu? No Supremo. Então, vocês já viram que na casa das pessoas judias tem um símbolo assim na porta para você entrar, para dar boa sorte, que chama-se mezuzá. Então a primeira mezuzá que houve no gabinete de um ministro supremo, na Suprema Corte Americana, Louis Brandeis e outros, Frankfurter e outros eram judeus. Não, o meio jurídico, a história da ciência jurídica tem muitos judeus, mas assim, no exercício da função não tinha. No Supremo, o senhor é o primeiro. Eu fui o primeiro. Quando eu botei aquilo, isso no mundo inteiro. Quando eu botei na porta do meu gabinete, isso no mundo inteiro. Depois me mostraram o New York Times, Newsweek, o Clarim, etc. E tal. Bom, então eu procurei, a comunidade judaica ficou muito feliz com a minha indicação. E eu achei que deveria retribuí-los em razão dessa homenagem. Então sempre que tem alguma coisa, eles me chamam. Eu não vou me dizer uma pessoa, digamos assim, muito dedicada ao judaísmo, que seria uma hipocrisia, não é verdade. E também, como é que eu vou dizer? Eu fui criado dentro de uma liberdade religiosa. Fui criado dentro de uma liberdade religiosa que não era obrigado a casar com um judeu, não havia isso. Não havia isso. Na minha família não havia isso. Respeitava a religião, fazia o que tinha que fazer, mas não havia isso. Sua esposa e filhos são judeus? São. Coincidentemente. Essa é a coincidência. Mas minha filha agora vai casar com um rapaz super católico. Problema nenhum. Zero. Até porque por esse veio da minha mãe, e a minha mãe tinha uma frase, ela dizia assim, ó, coração de filho meu é terra que ninguém pisa. Então pode escolher o que quiser, não tem problema nenhum. Qualquer cor, qualquer religião, está tudo bom para nós. Na sua infância, na sua juventude, o senhor frequentava a comunidade judaica? Não, eu era bem, assim, bem fora disso, entendeu? Porque meus amigos todos, por exemplo, da faculdade não eram judeus. Então a gente ia para a Bahia, que tem tudo menos judaísmo. E viajava muito. Agora, eu não renego, eu acho que os valores do judaísmo, que, por exemplo, no judaísmo, caridade e justiça são consubstanciais à religião. E isso eu acho muito bonito. Principalmente na minha origem, eu paro hoje às vezes e vejo, poxa, que bacana, minha avó cuidava de crianças, do meu avô de velho. Eu me lembro que no dia do meu casamento, meu pai brigava com o meu avô e dizia, olha, no casamento do meu filho, o senhor não vai sair passando cofrinho para arrecadar dinheiro para pessoas pobres. Que é chato no casamento, mas ele fez. Ele não arrecadou, mas ele botava um cofrinho em cada cadeira. Então, quando você é criado num lar assim, entendeu? Eu criei o filho do porteiro, que a mãe teve estado puerperal, foi internada no Pinel, sumiu, nunca mais apareceu. Eu criei esse garoto até hoje. Então, para mim, se bem que eu tenho um princípio, eu acho que religião é conduta. Para mim, religião é conduta. Não adianta você dizer que é cristão e cometer as maiores maldades. Não adianta você dizer que segue o judaísmo e faz coisas erradas. Eu acho que a religião é conduta. E eu tenho... as pessoas religiosas, elas tendem a radicalizar a concepção delas. Então eu não vou conversar com essa leveza que eu estou conversando com vocês com um rabino, que ele não vai entender. Um pastor evangélico vai querer te evangelizar. O
padre católico vai querer explicar para você que todas as outras religiões são ótimas, mas a religião católica é a melhor. Então, você tem que ter a sua religião. Todos os caminhos que levam a Deus, todos os caminhos são válidos. Eu acho que isso, talvez, essa religião subjetiva, que significa conduta, você leva para a profissão. Essa. Não, entendeu? Por exemplo, como o judaísmo não aceita o aborto. Eu, por exemplo, até num rasgo de sinceridade, eu cheguei para o rabino lá de Brasília, que é um rapaz que tem 20 e poucos anos de idade. Ele é daquela comunidade bem cabalística, né? Eles fazem a cabala, que é a parte forte da religião judaica. Ele disse que o aborto, o que é o meu ponto de vista, era completamente contra a religião. Ele falou. Eu ouvi, mas eu não me deixei levar por aquilo. Porque o que é justo, sei eu. Entendeu? Então, depois que eu li, não é só depois que eu li aquela carta. No meu modo de ver, aquela questão do aborto feto-anencefálico seria muito bem resolvida até através de um ato plebiscitário feminino. Mulheres deviam decidir isso. E a Suprema Corte americana, por exemplo, ela é muito realista. Ela chegou à conclusão, faixas lá fora, placas lá fora, chegou à conclusão, de 1 a 3 meses pode fazer. A mulher resolveu, faz. De 3 a 6, se o médico disser que pode, pode. De 6 a 9 não pode nem que o médico diga, porque já é uma pessoa. Acabou. Eles resolveram assim. Panelaço, faixas, acabou. Não está preocupado com o que eles vão dizer, entendeu? E diga o rabino o que quiser. E diga o rabino o que quiser. E que eles não me ouçam, não, senão já viu. Para a edição, aí vamos ter que tirar. Mas o senhor estudou numa escola judaica? Estudei. Então, Eu fiz. O homem judeu pode formar uma família a partir dos 13 anos. Você faz o bar mitzvah, que eles chamam. A partir dali você é um homem, com todas as responsabilidades de um homem. Eu acho interessante isso na religião judaica. Por quê? Porque como eles sofreram na pele a diáspora, né, o afastamento, o holocausto, eles têm que amadurecer rápido para poder, de novo, formar as raízes, a religião. Então, eu acho significativo, interessante isso. E eu costumo dizer que, eu até falo, que isso é uma realidade, os homens judeus são bons chefes de família. São bons chefes de família. Porque eles têm essa ideia de ter que cuidar de todo mundo. O senhor cuida de todo mundo? Eu hoje sou um patriarca da minha família, porque infelizmente meu pai morreu, o meu cunhado, marido da minha irmã, um homem novo, que não cuidou da diabetes, morreu muito cedo. Tem uma outra irmã que é separada, que tem uma filha adotiva. E hoje eu sou o patriarca da família. Qualquer problema sou eu, estou ali no centro para resolver. Mas a minha mãe é uma cabeça privilegiada, uma mulher muito inteligente. Ela tem formação médica, sempre gostou de ler psicologia, e eu também acho, eu sempre procurei, desde cedo, fazer terapia. Acho que é importante você ter com quem conversar, extravasar um pouco as suas expectativas, ansiedade. Psicanálise, não é psicanálise, é uma terapia de que você consiga compreender os problemas existenciais. Eu tenho um amigo que eu tenho esse meu terapeuta, o Edson Lanz, é uma pessoa formidável. É um homem muito mais velho que eu, que sabe o fim da linha. Eu costumo dizer o seguinte: por que o pai e a mãe são os grandes anteparos dos filhos? Porque às vezes teu filho é pequeno, faz uma coisa errada, mas tu sabe o fim da linha. Não, isso vai acontecer, isso, quando é isso, aí você acalma o teu filho. O terapeuta mais velho, ele sabe o fim da linha. O cara já viveu muito. E tem pessoas que estão privilegiadas mentalmente. Por exemplo, o Luiz Alberto Pio. Eu sou muito amigo dele. Ele tem um livro que eu acho que são sínteses de consulta, chamado Olhar Acima do Horizonte, que é a história de um homem que tinha um problema cervical e olhava para o chão. Então olha a tristeza de uma pessoa que anda olhando para o chão, não vê o céu, não vê a beleza da vida. Então o primeiro conselho que esse homem recebeu foi de olhar acima do horizonte. Quando ele começou a olhar acima do horizonte, a vida dele se transformou. Ele começou a ver que os problemas não eram tão próximos assim dele. Não é um livro de autoajuda. Ali ele fala de relacionamento humano, amor, sonhos, drogas, morte. Ele fala
É uma obra, é um livro espetacular, Olhar Acima do Horizonte. Não é de autoajuda, eu não acredito nisso. Acho que a autoajuda, você olha no espelho e começa a conversar com você. Eu já olhei para mim uma vez no espelho e falei assim, poxa vida, você está acabado, meu amigo. Você está com um problema aí que você vai ter que se virar. Mas se você acha a graça do drama, entendeu? Ministro, entre 79 e 82, o senhor passou pelo Ministério Público no Rio de Janeiro. Isso. Né? Deve ter sido uma experiência interessante, o senhor passou por várias cidades do interior, o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Bom, em 1979 eu passei no Ministério Público com 23 anos de idade, morando em Copacabana. Fui parar em Trajano Moraes. Então você imagina um garoto de 23 anos, não era garoto porque eu trabalhava desde 14, tinha 9 anos de trabalho já. Sempre fui mais amadurecido pela vida do que o normal. Mas eu tenho uma imagem que eu guardo que mostra esse contraste. Quer dizer, eu morava em Copacabana, corria na praia e aí ia para a comarca. Aí chegava assim, por exemplo, em Macuco, tinha um ônibus, aí entrava aquelas pessoas tudo de chapéu de palha, tocava uma musiquinha sertanejazinha lá no finalzinho. E aí eu me lembro que um dia entrou uma senhora que parecia uma árvore, ela tinha uns 5 filhos pendurados nela, uns 5 assim, tinha 2 aqui, 2 aqui. Ela entrou com aqueles filhos para sentar na cadeira, ela nem pediu licença nem nada, ela pegou os 2 filhos e botou no meu colo sem falar nada. Botou 2 assim, não, devia ser hábito ali, eu de terra, no chapéu de pau, botou 2 filhos no meu colo. Fiquei com aquelas crianças no colo até chegar na comarca. Então eram coisas assim bem... coisas que você não podia, era uma coisa interessante. Aí eu começava a achar rico aquilo para mim. Uma vez eu me deparei com um caso ali gravíssimo, eu nunca me esqueço disso. São coisas que eu não me esqueço. Primeiro, meu primeiro júri foi em relação a um bandido que tinha lá, que era louro, de olho azul, parecia um anjo. O nome dele era Chico Quieto. A especialidade dele era matar mulheres grávidas, estuprar e matar mulher grávida. Era um neurótico, maluco. E aí uma vez eu joguei num caso que a mulher grávida descia a Tapera, que era um lugar de lá, com um filhinho pequeno, e quando ela se deparou com ele, ela pediu clemência, pelo amor de Deus, para ela não ser morta na frente do filho. Aí ele atendeu o desejo dela, matou o garoto e depois matou ela. Eu fiz aquele júri com sangue na boca. Deu para condenar aquele cara todos os dias da vida dele, ele passar na cadeia. E um outro caso que eu achei que só acontece no interior, é uma coisa assim. Eu recebi uma senhora que veio com um embrulho assim de papel. Ela veio com um embrulho de papel jornal, sentou na minha mesa, abriu aquilo ali, aí tinha uma roupa íntima de uma criança toda suja de sangue. Ela falou assim, o senhor sabe o que é isso? Eu falei assim, não, eu disse, isso aqui é o meu companheiro que estuprou a minha filha de 8 anos. Aí eu falei assim, não, nós vamos chamar ele aqui. Chegou um brutamonte, um cara monstruosamente forte, um cara grande. O cara era tão neurótico que ele tirava a barba com a mão, ele tinha uma barba rala, e ele ficava arrancando a barba com a mão. Aí eu falei assim, o senhor cometeu esse crime aqui? Eu não falei crime, eu fui tentando extrair dele, né? O senhor fez isso aqui? O senhor estuprou uma menina de 8 anos? Eu, porque ela estava na beirada da cama, aí começou a mexer no meu pé. Falei para ela parar de mexer no meu pé, ela não parou de mexer no meu pé, aí eu tive relações com ela. Eu falei, isso pode esperar um instantinho? Posso. Desci, a delegacia era logo atrás. Eu falei assim, ó, vocês se preparem, vocês vão prender um monstro. Aí, o delegado veio, prendeu, levou o cara lá. Aí depois eu era promotor? Eu era promotor. Era promotor de justiça. O senhor gostava de fazer júri? Não, eu era bom nisso. Eu fazia, não era a minha especialidade, mas é um momento diferente. É um momento diferente, porque você julga para os seus semelhantes, a linguagem é bem mais simples e você testa o seu grau de convencimento, mas eu não tinha assim um compromisso de acusar por acusar, entendeu? Tanto que meu primeiro
ato como promotor foi pedir o arquivamento de um crime lá. E na comarca do interior não era comum. Porque na comarca do interior é muito comum legítima defesa da honra do homem traído. 7-0 mole, assim. Que se a mulher traiu um homem, ele está absolvido. Os costumes eram outros. Então foi uma experiência rica, assim, em termos de contradições, né? Diante das suas percepções. Isso, eu ia lhe perguntar, porque eu senti o sangue na boca, eu me imaginei ser negócio... promotor no caso do Chico Quieto. Né? Então, acho que qualquer um que ia querer condenar, partir para cima do Chico Quieto. Claro, evidente. Mas e quando não é assim? Não, quando não é assim, aí você tem que verificar bem se houve, quer dizer, se houve o delito. Aí eu acho que é mais sério, porque é o destino de uma pessoa, a liberdade de um ser humano, e nós temos a nossa preocupação. Todos temos a nossa preocupação. Eu até fico incomodado, por exemplo, em alguns debates, até no Supremo, quando se fala assim, poxa, mas é a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa nós estamos acostumados a julgar todo dia. Qual é a diferença da vida de um pobre que é preso preventivamente, de um rico que tem que ser preso preventivamente? Nenhuma. Está em jogo a vida de uma pessoa também. Agora, não tem diferença de classe para você se preocupar com a vida da pessoa. Todas as pessoas que cometem delitos são sujeitas às mesmas penas. Então eu não aguento esse tipo de debate elitista, entendeu? Porque isso é um debate elitista, quando você chama atenção para a liberdade de uma pessoa, quando você na terça-feira julga habeas corpus, a liberdade de um monte de pessoas você não libera. Ou porque é associado ao tráfico, que é um dos delitos de maior recorrência, eu nunca pensei nisso. Eu fico impressionado no Supremo Tribunal Federal, quando julga habeas corpus, as pessoas são presas com 900 quilos de cocaína, toneladas de maconha, não sei por onde que entra tanta droga. Amanhã, por exemplo, se eu tiver... É o Chico Quieto do tráfico, né? 900 quilos. 900 quilos de cocaína. Toneladas de maconha. Eu não sei de onde que entra isso. Amanhã eu vou julgar, vamos dizer assim, se eu julgar amanhã 40 habeas corpus, você pode contar que 20 são de tráfico de drogas e associação ao tráfico e dessas organizações PCCs e etc. e tal. Isso explica por que o senhor trocou o MP pela magistratura? Não, eu troquei o MP pela magistratura porque na minha época o Ministério Público era uma instituição sem nenhuma expressão. Emitia pareceres, o juiz acolhia se quisesse. Eu não sentia que era palpável a função, eu não realizava, eu opinava. A magistratura realiza, né? E você, no Ministério Público, você vê acontecer, na magistratura você faz acontecer. É diferente, é bem diferente. E aí você se realiza mais, né? Agora, a vida pública é uma vida de muitos sacrifícios. Tem muito mais ônus do que bônus. Muito mais. Inclusive na sua vida privada mesmo, né? Aquilo que você fala, tudo tem relevância. O Supremo, então, a minha vida privada no Supremo foi pro brejo. Não tem onde eu vá que não me reconheçam. Não tem lugar. Eu estou vivendo hoje um momento de conflito existencial sobre se eu me permito ou não me permito. Eu estou assim, me sentindo incomodado com essa questão de que eu gosto de música, não pode, eu gosto de não pode. Eu toquei guitarra na festa do Joaquim Barbosa, por quê? Porque eu, 25 anos depois, o mais novo da corte, fui escolhido para saudar o presidente. Então eu fiz o discurso de saudação, então aquele dia eu estava eufórico, estava motivado, eu fui lá e cantei. Isso foi criticado? Muito, muito. Como é que o ministro Trump pega uma guitarra e toca uma música do Tim Maia numa festa de posse do Supremo? Eu não acredito. Foi a única música que o senhor tocou? Eu toquei. Qual foi mesmo a música? Um dia de domingo. Né? Mas por um dia de domingo você foi criticado? Foi um dia, foi. Não, porque o ministro, como é que o ministro vai pegar uma guitarra e tocar uma... Porque o pessoal pediu, fui. Acabou. E agora na posse do Barroso, a banda que tocou chamava-se The Judges. Tinha algum juiz na banda? Todos juízes. Eles me ligaram e falaram assim, estamos ligando para ele convidar para ir à posse do Barroso. Eu falei, não vou. Eu não vou fazer mal a mim. Eu toco em casa, eu toco, entendeu? Daqui a pouco eu estou tocando na rua. Eu, por exemplo, eu tenho uma música com o Sullivan, uma composição.
A letra é minha e a música é bonita. Ela vai ficar bonita na voz do Roberto Carlos, do Rodrigo Glenn, é bonita. Mas eu estou segurando ainda, porque acho que... Mas a Mas letra nem dela... na festa. Desculpa. Nem na festa do Barroso, que era seu amigo, que tinha toda Pois é, essa mas era a festa trajetória. do Barroso, do Supremo, as pessoas iam voltar. E há uma questão por detrás disso tudo, é que nós julgamos casos que têm resultados vigorosos. Então as pessoas, poxa, o sujeito está feliz, cantando e ao mesmo tempo está aqui com a mão pesada. Então dá uma ideia de que você está uma lascívia meio que diferente, né? se satisfazendo com a desgraça alheia, para evitar a dúvida, né? Não ia me acrescentar nada. Eu avisei ele, falei, Barroso, olha, eu não vou. Eu não vou porque eu vou chegar lá e vou querer. Eu me conheço, então eu não vou. Você perguntou da música, desculpa. Não, enfim, vou voltar só um pouquinho rapidamente. Não é, porque O senhor às vezes lembra eu posso deixar escapar. Eu queria Nada, mas tá ótimo. colocar tudo. Tá ótimo. Eu estou curioso só como é que o senhor descreveria, qual a memória que o senhor tem do seu concurso para a magistratura? Bom, a memória que eu tenho do meu concurso para a magistratura foi que eu estudei alucinadamente. Que significa? Não, eu estudava 18 horas por dia. Por aí. Muito Porque café. porque eu muito café e cigarro, eu fumava na época. Eu já não fumo há mais de 20 anos, mas eu fumava. Eu não fumo há 27 anos, eu fumava bem. Então eu tomava café, fumava e estudei muito, mas estudei o máximo que você pode estudar. E eu usei uma estratégia para mim, falei assim, ó, eu vou estudar aquilo que todo mundo acredita que não vai cair. Então você joga acima da sorte. Porque o candidato vai para um concurso com 60% de extensão e 40% de profundidade. Eu procurei ir com o máximo de extensão e profundidade, sabendo de tudo com profundidade. E eu fui muito seguro com o concurso. Seguro? Muito seguro. Eu tirei notas assim espetaculares. Eu fui para o primeiro lugar com notas assim. O presidente da banca falou, quantos desses você tem na tua casa? Ele falou assim, eu só tenho ele. O resto são tudo mulher, eles não querem fazer concurso. E aí eu estudei muito. Quem foi o presidente da sua banca? O presidente da minha banca, essa banca tinha vários professores, né? Era um concurso diferente do que é hoje, porque era um concurso, sei lá, meia hora em cada matéria. Então nós tínhamos o professor Leandro Fragoso no penal, Barbosa Moreno no processo civil, Herbert Chamun no direito civil, Décio Creton no comercial. Eu não me lembro agora o professor de direito constitucional, mas era um professor emérito. Era um concurso muito difícil, muito difícil. Hoje ainda é difícil, mas é diferente. A metodologia é outra. Mas foi um momento assim foi um momento de rara felicidade. E foi um momento em que eu pude, 2 momentos da minha vida que eu, vamos dizer assim, eu consegui formar minha base jurídica. Foi quando eu fiz o concurso para a magistratura, porque para o Ministério Público eu fiz com 23 anos, tinha sido muito bom aluno na faculdade, foi com a bagagem da faculdade. Praticamente saí da faculdade com 22, fiz o concurso com 23. Já na magistratura, eu estudei para o concurso. Então, os 2 concursos que digamos assim, me deram uma boa base jurídica, foi o concurso para a magistratura e o concurso para professor titular. O concurso para professor titular, eu morava num apartamento na Rua Dias da Rocha, que era um apartamento pequeno. Eu já tinha a Mariana, que é essa minha filha que vai casar agora. E a Mariana era pequenininha, um apartamento pequeno, choro, criança pequena, vinha lá. Eu tinha um quarto onde eu dormia que tinha um cachimbo. Um cachimbo, assim, que eles chamam de cachimbo, que é o quarto tem um corredorzinho que vai até a janela. Ali eu botei um pranchão em cima e embaixo mais largo para escrever e em cima para os livros. Eu acordava de madrugada, que é uma característica da minha família, dormir pouco. Eu acordava muito cedo, estudava muito. Eu estudava de 5 às 10, ia trabalhar, voltava. Aí eu fazia uma coisa diferente. Eu dava uma corrida na praia de noite, 7 horas, e mergulhava para dar a sensação de um novo dia. Assistia o Jornal Nacional e ia até meia-noite. Aí eu estudava muito e trabalhava durante o dia. E já no concurso para professor titular, como o apartamento era muito pequeno, eu aluguei um apartamento no Hotel Glória, que o Eduardo Tapajós, que era o dono, era uma pessoa querida, ele me alugou lá um apartamento. E lá eu me lembro, quando eu olhei para essa garrafa de café, eu me lembrei que eu fumava e tomava café,
Então o que eu fazia? Eu estava dentro do quarto até o sol sair. Aí amanhecia o dia, eu ia para a varanda. E ali é que eu pude ver que o Rio de Janeiro é bonito em qualquer lugar. O aterro é lindo. O aterro é uma coisa mais linda. Estudava, descia para almoçar, voltava, estudava. Só ia para casa de noite para ver as crianças e jantar e voltar para o hotel agora. Fiz os 3 meses. Estudei tudo que eu podia ter estudado. Por que é que o senhor... Professor titular. Não, sim, mas o quarto no Hotel Glória... Não, porque em casa não dava. Em casa tinha os contratempos da casa que... Eu não tinha um escritório isolado, eu tinha um cachimbo no quarto onde eu dormia. Então, nem na UERJ? O senhor também não tinha uma sala, nem no tribunal? Não, na UERJ. Não, a gente na UERJ estuda em casa e vai dar aula. Agora que tem toda uma sala dos professores, estrutura de computador. Antigamente não tinha nada disso. Antigamente era cuspe e giz. Chegava lá, boa noite. Até eu me lembro que o Heleno Fragoso, da época da repressão, ele chegava e dizia assim: boa noite, pessoal do DOPS, boa noite, pessoal do SNI. Vocês estão trabalhando, nós também estamos, vamos começar a aula. Ele era espetacular. Um homem, ele não era muito assim, expansivo, como Barbosa Moreira, mas era um grande professor. Ministro, como é que o senhor descreveria a sua promoção a desembargador? Olha, eu sempre fui muito disciplinado. Então eu sempre fui muito disciplinado mesmo. Em estudo, no trabalho, não deixar processo acumular, sou exigente, sou super amistoso no meu ambiente de trabalho, me dou bem com todo mundo, mas eu não deixo, eu não deixo o trabalho andar solto, sem o meu controle. Então, aí eu fui promovido por merecimento todas as vezes. Os embargadores gostavam muito do meu trabalho, da minha seriedade. Eu fui para algumas missões sérias do tribunal. O tribunal me indicou, por exemplo, fazer a correção das varas de acidentes do trabalho, onde se descobriu aquela fraude imensa contra a Previdência. Ali eu já sofri uma ameaça gravíssima, ali a minha vida... Eu fui muito prestigiado como os soldados que são americanos que eram indicados para ir para o Vietnã. Eu tive essa sorte. Eu peguei missões duras no tribunal. Essa da vara de acidente de trabalho, essa foi uma missão dura, repercutiu. Nós tivemos juízes presos, um juiz preso, 2, me lembro, advogados presos, caso Georgina. E a outra foi na eleição de 92, que eu fui apurar a eleição na Campo Grande e Santa Cruz, 400 mil votos, maior colégio eleitoral da América Latina. E ali foi o pior ambiente que eu já frequentei na minha vida. Uma fraude descarada, tinham bolos de voto assim dentro da urna, quer dizer, a urna só passa um voto, tinham bolos de voto, eles tiravam a tampa da urna. A entrega das urnas parecia uma batalha, eles se batendo, uma agressão mútua. E aí eu anulei a eleição. Comecei a trabalhar com 1000 pessoas, que era na mesa, anotando o mapa. Depois das 1000 eu diminui para 100, depois de 100 diminui para 10. O senhor era juiz eleitoral, né? Juiz eleitoral também, que se acumulava, né? Aí eu sofri ameaça de morte pelo Comando Vermelho. Eu passei 6 meses com pessoas da Polícia Secreta, da Polícia Militar, da P2. Um momento horrível, porque você perde toda a sua liberdade, homens dentro da sua casa. Tudo que é lugar que eu ia, eu tinha que ir acompanhado, porque o Comando Vermelho era realmente uma organização muito perigosa. E ali eu fui apurar a eleição na sede dos Antares, que era a sede do Comando Vermelho. Ameaça de morte todo dia. Eu saí de casa para trabalhar para apurar a eleição em 3 dias, passei 17 dias fora de casa. 17 dias, porque eu apurei a primeira eleição, anulei. Apurei a segunda, anulei, apurei a terceira, anulei. Até que foram anuladas todas as eleições. Aquilo deu ensejo à instituição daquelas urnas eletrônicas. Eu desaforei a apuração, fui apurar lá no Rio Centro. Aí eu levei aí eu fechei a UERJ. Eu falei assim, eu tenho que apurar
com gente decente são os alunos da UERJ. Eu fechei a faculdade de Direito da UERJ, fechei. Chamei para o reitor e falei assim, eu vou levar todos os alunos para apurarem comigo. Eu fui para o Rio Centro, desaforei a apuração, fui para o Rio Centro, levei os alunos e o exército. Tinha exército lá dentro, fazia a ordem do dia. Quando começava uma balbúrdia, o exército fazia a ordem do dia e expulsava. Foi um incrível, um ambiente incrível. Foi um negócio. Isso foi em 92, por Foi em 92, não. Agora, o senhor também pegou as primeiras eleições, não exatamente a primeira, mas as primeiras eleições da redemocratização como juiz eleitoral, né? O presidente era até... uma delas foi essa, né? Eu exerci 5 anos a justiça eleitoral, aí depois, que era o prazo máximo. Né? Aí depois eu peguei essa eleição, acho que essa eleição foi a primeira eleição do Fernando Henrique. Foi a primeira do Fernando Henrique. Foi. Eu era muito ligado ao Dr. Brizola, ao pessoal do PDT. Não era filiado, que eu não podia. Mas era muito ligado, cara. Eu achava o ideário do partido o melhor que tinha. Em razão disso, ele tinha uma militância política que era reprimida. O UERJ era de direita. Né? O UERJ era de direita? O UERJ era. Não, na direção. A direção tinha gente ali do Serviço de Informações. Você está falando da Faculdade de Direito ou da... Faculdade de Direito. A universidade toda eu não me lembro. Porque não tinha, o prédio era destacado, era ali no Catete. Né? O Eliano Fragoso, perdão? O Eliano Fragoso, então começava a aula assim, boa noite pessoal do DOPS, boa noite pessoal da CNI. Ali tinha, os B10 eram infiltrados. Vocês considerariam um homem de esquerda? Eles diziam que era de centro-esquerda, porque centro tinha bom senso. De esquerda, porque eu achava que as soluções de esquerda eram boas. Eram mais voltadas para as necessidades populares. Mas não eram xiita, né? Não eram de esquerda radical. Mas assistia comício de Vladimir Palmeira, eu me lembro da morte do Edson no calabouço. O senhor estava presente? Não, eu estava na 13 de maio trabalhando, eu me lembro daquela multidão toda ali na 13 de maio. Eu tinha amigos que morreram, Gustavo Schiller, Vladimir Herzog, colegas que eu tenho até hoje, que eram militantes, o Tortman, que está bem hoje. Tortman é o doutor... Zé Carlos. Zé Carlos Tortman. O senhor era amigo do Vladimir? Era amigo dele, assim, conheci ele. Ele era mais, ele era da Val Palmares, né? Ele era mais de vanguarda, mais velho que eu. Mas ali o Gustavo Schiller não era amigo. O Gustavo Schiller, ele sequestrou o embaixador americano. Depois ele se suicidou. Ficou muito sozinho, o pessoal deixou ele abandonado. Isso não incomodava? Lhe incomodou algum dia o fato da proibição de filiação partidária dos magistrados? Não, filiação partidária não, porque a gente tinha liberdade de expressar nossas opiniões, eu era um professor liberal, eu exercia minha magistratura sem cerceios, e também não, eu fazia meus discursos de orador de turma, de professor, eu disputava sempre para ser patrono ou paranel. Eu queria isso aí era o preço do magistério, era o que valia a pena, né? Você ser patrono ou paranel. Aí eu, graças a Deus, sempre fui ou patrono ou paranel. Aí sempre discursava, falava o que eu queria. Como é que a gente disputa ser patrono? Não, porque você tem que ter a simpatia da turma, né? Você tem que ser um bom professor. Eu não ligava, nunca fazia chamada, esperava eles chegarem lá. Agora, vamos dizer assim, vamos passar agora para uma experiência já mais madura, que é a experiência do STJ Supremo. No STJ, eu fui para Brasília. Brasília é um local que um carioca não se adapta com facilidade. E aí eu levei minha família para lá. Ninguém se adaptou. Nem filho, nem mulher, ninguém. Aí vieram embora, eu passei a ter uma vida dedicada e beneditina lá de estudar e trabalhar, porque não foi ninguém. Quer dizer, foram e voltaram. Que ano que o senhor foi para Brasília? 2001. E aí eu me dediquei muito ao tribunal, e eu sempre procuro criar desafios para mim, lenitivos para mim. Então eu falei, bom, eu forjei minha carreira toda no direito privado, passei um tempo no direito penal.
Agora eu vou para o direito público, que é uma área que eu nunca tinha ido. E aquilo ia me obrigar a estudar desafios de casos novos, que foi o que me valeu. Aí fiquei o tempo inteiro no direito público. Aí eu atuei na área de direito administrativo, tributário, constitucional. E aí foi me dando o desejo de concorrer. Concorrer? Para o Supremo. Porque você está no direito público, que é a área básica do... Porque hoje eu vejo que não é só isso. Mas eu pude ter mais contato com a Constituição do que na época que eu era mais da área do direito privado. Porque o Código Civil é a Constituição dos particulares, né? Tem essa... Aí eu fui para o direito público e aí alguns acenos surgiram que alimentaram esse meu sonho de ir para o Supremo. Quais foram? Por exemplo, em 2004, 2005, o presidente Lula estava em Nova Iguaçu com o Lindbergh Farias, me ligou e me falou, olha, vamos, que depois quero conversar com você para cuidar do seu futuro. Bom, eu estou no STJ, o presidente da República me liga para cuidar do meu futuro. Onde é que é meu futuro? Só pode ser no Supremo. O senhor já o conhecia? Não. Foi uma ligação meio... Não, eu conheci o Lindbergh, né? Porque o Lindbergh foi presidente da UNE, mais novo que eu, mas eu sempre tenho uma ligação assim, né? As gerações se conhecem, né? E aí, depois disso, não houve mais esse aceno, mas o sonho ficou dentro. Né? Porque eu sou juiz de carreira. Essa conversa ocorreu com o presidente Lula? Não ocorreu. Não ocorreu, só pelo telefone. Aí eu alimentei isso, fui alimentando. Aí eu também sou guerreiro. Eu, quando quero um negócio, eu vou atrás. Eu sempre fui assim, adepto do Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, entendeu? Então, por exemplo, eu fui para o STJ, o pessoal diz, você é muito novo, você não é do algo especial ainda. Nem liguei, fiz a minha parte. Eu tinha já na época livros publicados, era professor, as pessoas me conheciam, eu não precisei de ninguém para me levar no gabinete, eu levava lá, chegava lá, eu até fui muito bem recebido no STJ, os ministros disseram, não, nós é que queremos o senhor aqui e tal, Aí eu entrei na lista tríplice e o presidente Fernando Henrique, como bom carioca, falou, bom, todo mundo é bom aqui, vamos botar o currículo na mesa. Disse que ele fez isso, desempatou. Mas eu tive apoio político de toda a bancada do Rio de Janeiro. De todos os partidos comunistas, Partido Socialista, Partido da Situação. Como é que o senhor ficou sabendo? Como é que o senhor soube desse apoio? Não, isso foi interessante, rapaz, porque você tem que fazer uma peregrinação, né? Você tem que se mudar para Brasília. Fiquei no hotel, currículos, livros, aí frequento os gabinetes, leva aquilo tudo. Aí levava currículos? Levava os livros escritos, meus livros. Levava todos os meus livros. Mandei fazer 33 kits de livros, de currículo. 33? 33, porque eram 33 ministros. Bom, currículo fiz um montão. Aí depois você tem que ter o apoio político para ser indicado pelo presidente. Aí você tem que procurar as pessoas que falam o seu nome com o presidente. E aí a bancada do Rio de Janeiro toda assinou. Até que o professor, o doutor Francisco Dornelles, daqui falou, Fux, dificilmente ele não vai discutir. Você foi... Assim, todos os partidos assinaram o documento em prol da sua nomeação. E não existe, não há possibilidade de nenhuma, zero, de se chegar a um cargo desse apoio político. Levei currículo, livros para Brasília, e aí você, através dos políticos, eles então levam o seu nome para o presidente que escolhe, né? Então isso aí é um ritual que todo mundo tem que passar. Quem disser que não passou não está falando a verdade. Ninguém recebe uma ligação em casa, olha, você foi ministro supremo, está escolhido agora para ver. Qual a sua memória do processo da Marcha da Montanha? Não, a memória que eu tenho desse processo é que havia um movimento, a partir de algumas declarações do presidente Fernando Henrique, da descriminalização do uso da droga. Então, o que eu entendo disso? Eu acho que nesses casos há sempre um desacordo moral razoável na sociedade.
Você tem que ver até que nível esse desacordo moral ele é importante. Porque, por exemplo, a Suprema Corte tem instrumentos capazes de entender que a sociedade não está preparada para receber uma decisão judicial e ela profere o non liquid, não julgo. Não está na hora, a sociedade está preparada. Quantas rodadas eles passaram agora para decidir a união homoafetiva? Eles têm um exemplo expressivo na Califórnia, né? Que aquilo lá não tem nada proibido. Nós, na justiça brasileira, nós não podemos pronunciar o non liquid. O judiciário, uma vez provocado, ele tem que dar uma resposta. É algo que hoje, por exemplo, desafia as minhas perplexidades. Eu tenho me dedicado a estudar alguns estudos sobre ativismo judicial, judicialização de determinadas questões, para verificar até que ponto o Supremo Tribunal Federal é obrigado a dar uma resposta que a sociedade está preparada para recebê-la. Veja o seguinte, na união afetiva, nós chegamos à conclusão, e não precisa chegar muito à conclusão, porque a Constituição é clara, ninguém será objeto de discriminação por suas opções, mas pelos estudos que nós fizemos, entendemos que aquilo era um perfil da personalidade. Então, nós tínhamos que, por exemplo, proferirmos uma decisão que fosse exemplar para eliminar essas cenas de homofobia que nós estávamos assistindo. Aquilo veio com esse escopo, entendeu? Só que no dia seguinte, 60% da população desaprovou a decisão do Supremo. Por quê? Porque havia um desacordo moral mais do que razoável na sociedade. Um desacordo moral pendente a não aceitar aquilo. E surpreendeu o senhor esse percentual de 60%? Surpreendeu. Surpreendeu. Porque foi 11-0. Foi 11-0. Você conta nos dedos quando é que o Supremo decide por 11-0. Você conta nos dedos. Foi 11-0. Então, foi surpreendente, porque bem ou mal, mal ou bem, nós somos homens tirados do povo. A opinião pública é importante, claro que é. Eu faço parte da opinião pública. Agora, a opinião pública não pauta o Supremo. Mas o Supremo tem que ser deferente à opinião pública. Então, por exemplo, num processo objetivo, marcha da maconha, união afetiva, cotas universitárias, feto anencefálico, tem que ouvir a voz das ruas. É importante. Processo subjetivo, estou decidindo destino de pessoas e de bens, aí é comigo. Aí eu não posso deixar que a opinião pública diga o que eu tenho que fazer, porque isso é abdicar da tua atividade de concreção, já não é ponderação. É concreção, é aplicar de acordo com o caso concreto. Agora, se essa solução estiver de acordo com a sociedade, melhor ainda. Mas isso é verificado ex post facto. Eu não posso primeiro ouvir para depois julgar. O senhor falou da diferença do juiz de carreira e do magistrado que chega sem ser juiz de carreira. Tem alguma diferença nessa... E qual? Eu acho que a diferença é a seguinte... Na atuação como ministro. Não, eu acho que o juiz de carreira, ele já passou por vários embates, inclusive em cortes superiores. Ele já debateu, ele já expôs seus pontos de vista e teve eles rejeitados, já assimilou a convivência com a diversidade. E julgar é um exercício. Julgar é um exercício, uma atividade que exige o exercício constante de ponderar, de avaliar, de refletir. E muitas vezes no Supremo não há muita possibilidade de reflexão. Por causa disso, você tem que julgar. Entendeu? Então, no meu modo de ver, eu defendo duas coisas. Acho que deveria haver vaga para juiz de carreira no Supremo. E tinha que ter mandato. Tinha que ter mandato. Eu acho que um terço ali ficaria bom. Um terço. Um terço ficaria bom. E mandato? Acho que mandato, no máximo 10 anos. Acho que é importante o mandato. Contribui depois. Eu acho que talvez até deveria ser a classe, a própria classe. E meritocracia tem que ser um negócio inafastável em tudo. Acho que a meritocracia. E o senhor me permite voltar aqui aos casos que o senhor estava falando da marcha da maconha, da questão da homoafetividade. O senhor me permite uma provocação? Claro. Como lidar com a... E a mesma provocação, que o senhor já foi claro que o senhor falando em contexto, no caso da homoafetividade. Pois não.
Como é que o senhor lidou com o fato da Constituição dizer que casamento é entre homem e mulher? E isso ser bastante taxativo no texto constitucional? O senhor e os seus pares, evidentemente. Quando nós debatemos essa questão, nós debatemos assim ela abertamente, quer dizer, diante da realidade social. A Constituição, ela consagra essa não distinção, ela realmente não previu essa união homoafetiva, mas a Constituição, na medida em que ela vai se amoldando ao sentimento popular, ela adquiriu uma força normativa maior. Então, essa ausência de distinção, essa constatação social, como houve em relação à união estável, que 50% das famílias eram espontâneas, a constatação de que pessoas do mesmo sexo tinham como beneficiários seus companheiros, suas companheiras, nos levou a enfrentar essa questão independentemente de nossas convicções pessoais. Porque o que mais nos causava repugnância era assistir essas cenas de discriminação, que a Suprema Corte tinha que dar uma decisão exemplar. Agora, eu entendo que o casamento em si, muito embora na ementa do acordo deixe ensejo até que haja esse registro das escrituras do casamento, eu entendo que isso não passou pela deliberação do Supremo. Passou pela deliberação do Supremo pelo respeito às uniões homoafetivas, que elas poderiam ser engendradas através de uma escritura pública, que eles poderiam ter os benefícios. Essa questão da união estável pressupor homem e mulher por uma via oblíqua acabou saindo num acordo que não era empecilho, porque houve uma equiparação. Mas eu entendo que isso deveria voltar à deliberação do Supremo. Porque agora o Supremo tem o que a gente chama de backlash, né? Quer dizer, a reação da sociedade ao que nós decidimos. Então, como sobre essa reação, no caso da homoafetividade? Eu não sei se hoje... não, a reação foi 11-0 por esses respeitos a essa orla de questões gravitantes em torno da união homoafetiva. Mas o casamento de dois homens e de duas mulheres, eu até dei uma decisão, porque eu dei uma decisão porque o CNJ mandou registrar e um juiz descumpriu a decisão do CNJ. Eu dei uma decisão de que aquilo era para ser cumprido. O juiz não tinha autonomia para vedar aquele registro. Sem falar o nome do juiz, o senhor poderia nos resumir qual era o argumento? Não, ele usou um argumento machista, uma coisa pequena. Realmente homofóbico? Homofóbico, não teria sentido hoje em dia.